Bom dia a todos. A gente vai esperar só mais alguns minutinhos para começar aí a nossa apresentação, o nosso webinar. Mais 4 minutinhos e a gente inicia aí o webinar. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente aí eu gostaria de agradecer a presença de todos por tirar esse tempinho aí para a gente fazer um bate-papo, conversar sobre a tecnologia. Todos nós sabemos que estamos enfrentando aí um momento difícil e nada melhor do que conhecimento aí para encarar essa crise. Antes de dar início ao webinar, eu gostaria de dar só algumas instruções de como que a gente vai fazer para elaborar perguntas que serão respondidas no final da apresentação. Então, no console seus aí tem o painel de controle, que é uma setinha branca com um quadradinho vermelho, laranja, e vai ter uma área de perguntas. Então, ao longo da apresentação, vocês podem ir digitando as perguntas, que ao final da sessão vai ter um tempo só para resolução de dúvidas e esclarecimentos, e
não se preocupe, se não der tempo de responder todas as perguntas, de alguma forma ou outra a gente vai respondê-las, seja por e-mail, seja contactando via telefone. Então, pode colocar todas as dúvidas aí. Elas não vão ser exibidas para todo mundo, então, caso alguém queira perguntar de forma anônima para os outros integrantes, pode digitar no chat de pergunta aí que a gente vai entrar em contato posteriormente. Eu dei uma olhada nos participantes, o tópico da nossa reunião é voltado mais para aplicação de alinhamento de rolos em onduladeiras, porém, tem alguns participantes que são de outros setores, como papel tissu. Então, se possível, coloca no chat também só uma frase assim, ó, papel tissu ou papel, só para posteriormente eu entrar em contato por e-mail, vai ter isso registrado no nosso webinar, e aí eu consigo mandar algum material mais específico para aplicação de cada um de vocês. Beleza? Então, vamos iniciar aqui o webinar. Primeiramente, eu vou fazer uma breve apresentação da nossa empresa, do nosso grupo, Proof Technique MGS, e aí a gente dá continuidade com a apresentação da tecnologia e solução Paraline, juntamente aí com o faro Laser Track. Beleza? Então, dando início aí à nossa apresentação, né? A Proof Technique MGS, a Proof Technique é uma empresa alemã e teve a junção com a MGS Tecnologia. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse histórico de joint venture e depois a aquisição pelo grupo norte-americano Fluke, mas a Proof Technique foca principalmente em soluções para manutenção preditiva, para viabilizar aí a confiabilidade de máquinas em um escopo de produto enorme. Então, ela é fabricante de equipamentos para manutenção preditiva e também tem o setor, que é o departamento de engenharia responsável pela prestação de serviços com a tecnologia Proof Technique e outras tecnologias também. Então, dentro desse grupo, a gente tem duas subdivisões, né, que, como eu falei, que é a parte de produtos e o departamento de serviços, e dentro de cada um desses dois departamentos, a gente trabalha com alguns grupos de soluções. O primeiro grupo aí é alinhamento de máquinas, onde que a gente trabalha tanto quanto a venda de produtos, que são alinhadores de eixos e alinhadores geométricos a laser para o mercado aí de manutenção preditiva. E uma curiosidade que não sei se todos sabem, mas a Proof Technique ela foi pioneira, ela foi a inventora do sistema de alinhamento a laser de eixo. Então, ela detém várias patentes aí né, nesse segmento, o que faz com que ela esteja bem à frente aí no mercado de alinhamento de máquinas. Então, o primeiro segmento de soluções é o alinhamento de máquinas, seja o alinhamento a laser de eixo, como o alinhamento geométrico. Dentro de alinhamento geométrico, a gente tem o Paraline, que é para alinhamento de rolos, e temos os alinhamentos geométricos, que é paralelismo, perpendicularidade, planicidade, retilinidade. Então, qualquer geometria de bases e estruturas também se enquadra dentro desse setor de alinhamento de máquinas. O segundo setor aí seria o monitoramento de condição, focado principalmente na parte de análise de vibração, seja com a fabricação de produtos, coletores, analisadores offline e sistemas de monitoramento online para máquinas críticas, ou seja, que monitora 24 horas aí, 7 dias por semana, o ativo importante de cada planta. O terceiro segmento seria ensaios não destrutivos, ou NDT, onde que a gente tem uma gama de produtos, tanto Proof Technique quanto outros produtos de outros parceiros que enquadram o nosso grupo.
Então, a gente vai falar de cada um bem superficialmente. Essa apresentação ela vai ser compartilhada posteriormente com vocês e ela tem links que, se cada um de vocês demonstrarem interesse em uma solução específica, basta clicar nessa solução que ela vai levar para o site ou para uma forma de contato, onde que a gente pode aprofundar mais em cada solução. Então, falando um pouquinho aí da nossa história, a MGS Tecnologia, né, ela foi fundada em 1995 e basicamente tinha um foco de prestação de serviço de manutenção preditiva, seja termografia, análise de vibração, balanceamento em campo dinâmico, entre outras técnicas. E em 2007, ela iniciou a representação, né, a Prüftechnik, que é uma empresa alemã, iniciou a sua representação com uma filial no Brasil, e a MGS Tecnologia, a princípio, era uma representante e distribuidora exclusiva da Prüftechnik aqui no Brasil. Após todo esse período representando a Prüftechnik e outras soluções de manutenção preditiva, em 2016 teve a fusão, a joint venture da Prüftechnik com a MGS Tecnologia, tornando-se aí uma única empresa e apresentando tanto as soluções de análise de vibração como alinhamentos e especializados e outros escopos. Em 2019, desculpa. Em 2019, ocorreu uma nova mudança, né? A Fluke, que é uma norte-americana e multinacional, com uma gama enorme de produtos, tanto para produtos industriais, prediais, em termos de medições elétricas, com a gama enorme aí de soluções para o mercado. Então, em 2019, teve essa aquisição e a Prüftechnik passou a integrar um grupo da Fluke que a gente chama de Fluke Reliability, que é a parte de confiabilidade de máquinas. Então, hoje a Prüftechnik pertence ao grupo Fluke e sendo aí destaque e apresentando qualquer tipo de solução para gestão e confiabilidade de máquinas. Destacando aí os produtos Prüftechnik dentro desse grupo, na parte de análise de vibração, alinhamento, etc. A parte de Fluke Connect, que é toda a parte de integração, seja de instrumentos de medição, como outros equipamentos, e o eMent, que é um software para gestão de ativos. Então, esse aí é um pouco do escopo do nosso grupo Prüftechnik MGS e Fluke Reliability. Como eu falei, a Prüftechnik MGS ela tem dois departamentos principais, que são o departamento de produtos, onde que a gente faz toda a parte de venda, suporte, calibração, reparo, e a parte de serviço, onde que a gente utiliza tecnologias Prüftechnik e outras para soluções aí no mercado de manutenção preditiva. Então, um dos primeiros serviços aí é a parte de medição de vibração. Então, a gente tem toda a parte de coleta, temos contratos onde que a gente capacita nossos parceiros a fazer a coleta e a gente faz toda a parte de análise remota ou suporte e mentoria remota. Tem uma parte de alinhamentos especiais, seja alinhamento de eixos, de motores equipamentos mais simples, como motores, bombas, redutores, quanto também a parte de alinhamentos mais complexos, como turbogeradores, compressores, turbinas, a vapor, a gás, etc.
A solução Paraline, que vai ser o foco do nosso webinar, que é alinhamento de rolos no mercado, tanto de papel e celulose, aciaria, pneus, é uma gama extensa aí, praticamente qualquer linha de produção onde tenha cilindros e rolos, é possível fazer a aplicação dessa tecnologia Paraline. Telediagnóstico, como eu falei, alguns clientes têm, seja contratos de monitoramento offline, que é por uma periodicidade, né, a cada um mês, 2 semanas, quanto clientes e parceiros que têm um sistema online funcionando na planta e a gente consegue fazer o acesso remoto e dar toda essa parte de suporte, tanto de análise quanto na parte de funcionamento dos equipamentos. Ensaios elétricos, utilizando aí as técnicas MCA, que é Motor Circuit Analysis, a gente consegue verificar aí a condição do motor. O MCA é uma técnica utilizada com o dispositivo desenergizado, onde a gente avalia diversos parâmetros, desde contaminação até falhas de contaminação, a parte de curto entre bobinas, entre fase, entre enrolamentos, a parte de fuga elétrica, a parte de proteção e também a assinatura elétrica, que é o ESA, que é um ensaio já com o dispositivo, o equipamento energizado, onde que a gente verifica tanto parâmetros quanto qualidade de energia, seja para verificar o torque, potência nominal, variação de carga, seria mais como se fosse um sistema online para verificar toda a parte de condição de projeto do motor, gerador, transformador, quanto também a parte de qualidade de energia. Teste de ultrassom, então, através de uma solução de ultrassom acústico, a gente consegue verificar aí toda a parte de vazamento de ar comprimido, gases, independente de qual sejam, inspeção elétrica, principalmente visando a parte de proteção, onde que não é possível abrir todos os painéis para fazer uma inspeção com termografia, a gente consegue fazer uma pré-seleção desses painéis através da inspeção acústica. Então, a gente consegue selecionar qual painel pode ou não ter um defeito através da inspeção acústica, sem a necessidade de abrir esse painel. E também toda a parte de inspeção de baixa rotação através do ensaio de ultrassom acústico e também a qualidade da lubrificação. Esses aí são um pouco do nosso escopo de serviço, aí entra também toda a parte de termografia, ou seja, qualquer técnica de manutenção preditiva, a gente tem a aplicação pela nossa equipe de engenharia. A parte de produtos, como eu falei, ela é dividida tanto em produtos CM e ALI, e depois a gente vai falar dos produtos de ensaios não destrutivos, mas a parte de CM e ALI é onde são produtos Proof Technique. Então, aqui a gente tem toda a parte de alinhadores, seja alinhadores de eixo ou alinhadores geométricos, para verificar planicidade, perpendicularidade, etc. A parte de análise e coleta de dados vibracionais, seja pelo dispositivo VibExpert, que é por coleta offline, quanto o VibGuard, que é o nosso pioneiro aí, agora com a integração e a indústria 4.0, a IoT, para monitoramento online, 24 horas do ativo. Sonocheck, que é o ultrassom acústico, que eu acabei de mencionar, para detecção de falhas elétricas, lubrificação e vazamentos de gás e ar comprimido. A parte de sensor GIL, que é uma outra solução do nosso grupo para detecção de partículas magnéticas, principalmente em conjuntos onde tem a presença de engrenagens, seja redutores, bombas de engrenamento, qualquer máquina de engrenagem tem uma alta aplicabilidade dos sensores GIL. E toda a gama de acessórios, seja para
para alinhadores, quanto também para os sistemas aí de monitoramento de dados vibracionais. A parte de produtos NDT, onde que a gente entra a princípio aqui com os produtos que são instalados em linha de produção voltados aí para a fabricação de tubos, arames e outros componentes metálicos, onde que no processo de produção ele consegue avaliar se tem algum defeito de fabricação e através da automatização da linha aí selecionar se esse produto passou num teste de qualidade ou não. Então, ele utiliza aí a técnica de eddy current, justamente através da variação do fluxo magnético, verificar se tem alguma trinca ou imperfeição aí na parede de um tubo ou num componente de arame, ou seja, essa parte de eletromagnetismo com corrente parasita, justamente para verificar a qualidade do produto final. O outro grupo nosso da Altest Pro, que é a técnica de MCA, que eu falei tanto do MCA quanto do ESA, que são ensaios de circuitos elétricos de motores, para verificar aí se tem algum problema no seu ativo, aí, seja motor, gerador ou transformador. O ESA seria a parte online, então MCA, ensaios desenergizados, e ESA, ensaios energizados. E o EasyLube são uma outra gama de produtos e soluções nossa, onde que a gente tem a lubrificação automática e pontual dos nossos ativos, voltado principalmente aí para lubrificação de mancagem de rolamento, entre outras soluções. Então, esses aqui são alguns dos nossos clientes. A gente tem uma gama variada de clientes, desde produtos alimentícios, offshore, mineradoras, indústria de papel e celulose, energia. Então, temos uma gama extensa aí de parceiros. Agora a gente vai entrar no principal foco da nossa apresentação. Só um minuto. Que é o Paraline e o faro aplicado para onduladeiras. Falando um pouquinho aí bem rapidamente sobre mim, o apresentador, eu sou engenheiro de aplicação e vendas, responsável pelo departamento de alinhamento de rolos na América Latina. Então, desde a parte de prospecção, promoção e execução do serviço, em termos de América Latina, dando suporte aos parceiros aí. Já trabalho na MGS, Proftecnic MGS, há 4 anos e meio e está aqui toda a parte de contatos, caso alguém tenha alguma dúvida posteriormente ou precise entrar em contato, desde LinkedIn, WhatsApp, telefone e e-mail. Essa apresentação vai ser enviada para vocês e vocês conseguem aí entrar em contato da melhor forma possível, que seja mais conveniente. Qual que é a programação desse rápido webinar? Primeiro, a gente vai falar dos defeitos típicos devido ao desalinhamento dos rolos, principalmente em onduladeiras, compreender a tecnologia Paraline, como é que é o processo de medição, como que os dados são exibidos após a medição, né, o relatório gráfico Paraline, quais são os métodos tradicionais. Então, o Paraline é uma tecnologia patenteada pela Proftecnic, então ela é exclusiva, porém, tem os métodos tradicionais aí para medição de desalinhamento e nivelamento de rolos. E aí a gente vai falar quais são as diferenças e as vantagens de um em relação ao outro. Tempo necessário para medir uma onduladeira, tanto para fazer uma medição completa, um mapeamento, uma varredura de todos os rolos, quanto um serviço mais recomendado, que é de medição ou correção das zonas mais críticas e um novo mapeamento. A aplicação do faro laser tracker para fazer o alinhamento e nivelamento da medição das placas da mesa quente, uma parte muito importante aí no processo de produção do papel ondulado, como que é exibido o relatório dessa medição
e quais que são as condições ideais para realizar essa medição. E aí depois a gente vai ter um tempinho aí para esclarecimento de dúvidas. Então aqui está as duas soluções que serão apresentadas neste webinar, o Paraline e o Faro Laser Tracker. Então, como eu havia falado, quais são as principais características aí dos rolos desalinhados? O que causa de perda ou imperfeições aí na produção do papel ondulado? Então, as zonas mais críticas, que são o processo de colagem e os pré-aquecedores, né? Então, a primeira característica de desalinhamento aí, a gente vê imperfeições durante o processo de colagem. Então, a gente vai ter, se estiver desalinhado, a gente vai ter uma aplicação de cola de forma desigual, que pode ocasionar uma imperfeição aí no processo de colagem, um defeito de produto final. Dobras, então, como a gente pode ver aqui, ó, quando a gente tem um ou mais rolos desalinhados, a gente vai ter sempre um lado com maior tensão, onde que vai ser mais propício uma ruptura, né, uma quebra do papel, e o outro lado vai ter uma folga, vai estar frouxo, que vai estar mais propício a dobras e rugas, que são dois defeitos típicos aí na produção do papel ondulado. A parte de delaminações, que conhecido também em campo como canoamento, que está exemplificado por esta foto aqui, é onde que a gente tem uma deformação da chapa, principalmente depois da parte de cortar, que uma consequência também, não só do desalinhamento, como outros fatores, mas que a gente consegue otimizar e muitas vezes eliminar esse tipo de falha através do alinhamento dos rolos. Então, como a gente falou da ruptura, quebra do produto em processo, uma temperatura irregular, da mesma forma que a gente tem uma aplicação assimétrica da cola no coleiro, a gente tem um exemplo aqui de um pré-aquecedor triplex, onde que, se não estiver perfeitamente alinhado e nivelado, a gente vai ter uma aplicação de temperatura não uniforme, que pode ocasionar um defeito aí de fabricação também. Além desses típicos defeitos, a gente tem aumento da vibração nos motores acionadores, uma falha, quebra do rolamento antes do tempo programado, e o material, o papel aí deslizando para um lado específico da máquina, que pode ocasionar tanto uma ruptura quanto ruga ou outra forma de prejuízo na produção. Então, o alinhamento dos rolos é extremamente importante. Ok, como que é realizado ou como que é composto a nossa tecnologia? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, o desenho do Paraline, que é um equipamento, dispositivo composto por 3 giroscópios anelares a laser. Essa é uma tecnologia utilizada aí, no mercado aeroespacial, que é uma tecnologia inercial, e o giroscópio vem sendo também aplicado, é uma tecnologia em ascensão aí, começou a ser aplicado, para vocês terem conhecimento, também em carros, na indústria automotiva. Então, nada mais ele faz captar ou calcular ou detectar a inclinação de uma certa superfície. Então, nos carros, por exemplo, ele detecta qual é o ângulo de inclinação aí de um morro, de um declive, para atuar de forma automática no sistema de frenagem aí do carro. No caso do Paraline, a gente tem um giroscópio no eixo X, no eixo Y e no Z. Então, detectando a inclinação nesses 3 planos, a gente consegue fazer o mapeamento do rolo no espaço sem ter a necessidade ou sem ter uma linha de referência, que seria a linha base aí da onduladeira. Então, para fazer a medição, a gente posiciona o equipamento sobre o rolo e com um método que a gente chama de sweep, que é o mesmo utilizado pelos alinhadores Proof Technique, a gente faz uma varredura de, no mínimo, 20 graus, então 20 graus já é suficiente para fazer essa varredura, onde que a gente toma aí, com essa varredura de 80 a centenas de pontos de medição, e através de um algoritmo matemático a gente consegue achar
a linha de centro desse cilindro, desse rolo, que posteriormente vai ser comparado com uma referência elegida a qualquer momento, e aí a gente vai ter os valores de desalinhamento, tanto na horizontal quanto na vertical. Uma informação muito importante que muitos clientes já perguntam de cara é se tiver alguma imperfeição na superfície do rolo ou do cilindro. Através do algoritmo matemático, a gente consegue filtrar, como por exemplo aqui, os pontos, as medições fora do padrão e manter somente, por exemplo, as leituras aceitáveis. Isso aí aumenta a confiabilidade e elimina esse problema de imperfeição na superfície do rolo. É um processo muito rápido, então o grande diferencial aí da tecnologia Paraline é tempo e precisão. Então, para fazer a leitura em um rolo e um cilindro são questões de 30 segundos, menos de minuto. A gente sempre faz 2 medições para verificar a qualidade da medição, se foi uma qualidade aceitável, e também se teve uma repetibilidade aceitável. A gente considera uma repetibilidade aceitável se tiver uma variação de 4 centésimos. Então, tudo que for abaixo de 4 centésimos, a gente valida como positivo e passa para a próxima medição. Então, como que funciona o giroscópio, esse componente que a gente acabou de falar que tem no eixo XYZ? Não ocorre nenhum movimento mecânico que aumenta ainda mais a confiabilidade dos dispositivos, justamente porque não tem nenhum desgaste ao longo do tempo. Então, essa tecnologia que a gente chama de tecnologia inercial, a gente faz uma analogia com o peão, que também possui uma tecnologia inercial, que a gente bem mais simplificada, onde que, através da inércia, o peão sempre mantém a sua linha de centro aí, o seu eixo principal na mesma posição. Então, com a variação da inclinação de uma superfície, ele consegue detectar qual que é essa inclinação. Então, aqui, exemplificando, o nosso giroscópio manda os lasers e que batem nos espelhos que ele possui, e através da detecção ele consegue verificar se houve uma inclinação ou não. Então, nesse primeiro caso, não há nenhuma inclinação, os 2 lasers são enviados e chegam ao ponto final ao mesmo tempo. Quando ocorre uma inclinação, que é o nosso segundo caso, um certo feixe de laser vai chegar primeiro ao seu destino e, através aí dos cálculos matemáticos, ele consegue quantificar qual que é essa inclinação e qual o seu sentido. Como a gente tem no eixo XYZ, a gente mapeia esse rolo no espaço. Então, para ficar bem claro aqui, a gente tem uma medição em um cilindro rolo que tem uma superfície com revestimento, né? No caso aqui, uma borracha, seja um PU ou qualquer outro material. Então, essa é uma pergunta frequente também dos nossos parceiros, se existe alguma restrição em relação aí ao revestimento do rolo. E como vocês podem ver, é bem rápido a medição, como eu falei, cerca de 30 segundos. E aqui, por exemplo, é uma medição num pré-aquecedor, né, triplex, de uma onduladeira, onde que tem uma superfície metálica, e aqui vocês podem ver a rapidez de uma medição. Então, esse movimento ele já é suficiente para fazer a leitura. A gente repete esse processo 2 vezes para verificar a qualidade e repetibilidade dos resultados, e toda essa comunicação entre o dispositivo e o computador, no caso, onde está fazendo a aquisição dos dados, é feita através de uma comunicação wireless que pega até 200 metros aí do dispositivo para o computador. Então, aqui é um outro exemplo onde está sendo feita a medição no splicer, também outro componente aí na fabricação do papel ondulado. E aqui, novamente, exemplificando a comunicação e o processo de medição. Então, o engenheiro fica com o computador, o notebook, verificando a qualidade
dos dados e a repetibilidade, e o outro faz a varredura. Então, como eu havia falado com vocês, como que é o processo de medição? Então, o equipamento ele é posicionado no centro do cilindro, não tem restrição com relação a diâmetro, então, desde pequenos diâmetros até um diâmetro maior, no caso do onduladeiro de um rolo pré-aquecedor, ou numa máquina de papel tissu, por exemplo, um rolo Yankee, que tem um diâmetro enorme, então não tem essa restrição. E a única coisa que a gente precisa fornecer, a única informação que a gente precisa fornecer para o nosso software é qual que é a distância entre o ponto de apoio de um lado e outro. No caso, seria qual que é a distância do centro do mancal de rolamento ao outro, porque ele vai ser utilizado aí para fazer os cálculos matemáticos. Então, a única restrição com relação ao comprimento do cilindro é que seja superior a 430 milímetros, que é a distância de um pé do paraline ao outro. Então, como eu falei, através do método SWIP de medição, toma-se de dezenas a centenas de pontos de medição e, através do algoritmo matemático, consegue achar a inclinação deste cilindro. Uma informação importante que está bem exemplificada no vídeo aqui, que independente se está em um outro nível, se está no subsolo, se é separado por parede, se está em outro edifício, não importa qualquer barreira física ou distância, a gente consegue comparar um cilindro em relação ao outro. Isso aí é de extrema importância, por exemplo, o que facilita essa medição. Por exemplo, na onduladeira, no segundo andar da onduladeira, ao medir um rolo pré-aquecedor triplex, ou a distância, porque a gente sabe que uma onduladeira pode ter até de 100 metros ou mais de distância entre um grupo inicial a um splicer. Então, independente dessa distância ou barreira física, isto não afeta tanto a execução da medição quanto também a precisão. A precisão é a mesma, independente se um rolo está a 1 quilômetro em relação ao outro, separado por níveis, não afeta aí na precisão, uma vez que a gente está mapeando o rolo no espaço. Então, aqui foi feito novamente a medição, encontrado a linha de centro desse cilindro, e aí a gente compara com um cilindro, um rolo que a gente vai eleger como referência. O interessante também é que a gente consegue simular resultados e alternar a referência sem necessidade de fazer uma nova medição. Então, por exemplo, para uma onduladeira, a referência típica é o pré-aquecedor triplex, o rolo inferior. Mas se eu quiser, por exemplo, verificar meu quinto splicer com um corrugador mais próximo, eu consigo selecionar no meu software qual que vai ser a referência e ele faz todos os cálculos matemáticos sem eu mapear novamente esse cilindro. Então, uma vez mapeado, a gente consegue simular diferentes resultados e encontrar a melhor forma aí de fazer a análise. Então, como eu falei, uma vez mapeado, a gente vai comparar alinhamentos verticais e horizontais para achar a correção ideal. Então, aqui é o exemplo de leitura do nosso relatório gráfico. Então, como vocês podem ver, é uma vista lateral, a gente vai ver um relatório gráfico completo de uma onduladeira, mas aqui para entender um pouco da leitura, o círculo em azul representa a nossa referência, o círculo verde representa o lado comando, o lado operador, e o círculo vermelho representa o lado acionamento, que também é chamado de lado máquina. Então, um exemplo de um rolo bem alinhado, a gente pode ver aqui que o círculo verde sobrepõe o vermelho e a gente tem os limites aqui. Então, 3/10 de desalinhamento, que estaria dentro de uma tolerância, por exemplo, a onduladeira, o fabricante estabelece que uma condição ideal seja até 7/10 aí, então 0,7 milímetros seria
o ideal para uma onduladeira. Então, um exemplo de correção, então, como que a gente faz a leitura e o ajuste? Então, vamos supor que a gente vai fazer a correção no mancal, né, do lado operador. Então, o que eu preciso fazer para o meu círculo verde sobrepor o vermelho? Eu preciso ajustar, né, mover ele para o lado esquerdo 8,73 milímetros e subir 6,072 milímetros. Bem prático a leitura. Agora, Felipe, eu prefiro fazer a correção no lado acionamento, sem problemas. O que eu preciso fazer no mancal de acionamento para esconder o círculo vermelho atrás do círculo verde? Aí, os valores são o mesmo, eu só preciso tomar cuidado com o sentido. Então, eu preciso abaixá-lo 6,72 milímetros e mover agora para a direita 8,73. Caso o desalinhamento seja muito grande, vamos falar aí 25 milímetros, Felipe, eu não tenho como corrigir 25 milímetros só de um lado. O que eu posso fazer? Você pode dividir da melhor maneira aí como seria a correção. Então, por exemplo, eu poderia mover 10 milímetros o lado operador para a esquerda e o lado acionamento, os 15 milímetros restantes, totalizando 25 milímetros aí de desalinhamento de correção. Então, a gente consegue fazer qualquer tipo de correção aí utilizando essa análise. Então, nos componentes da onduladeira aí, a gente faz toda a medição, né, do mapeamento e alinhamento dos rolos na parte que a gente chama de parte úmida, que é splicer, corrugador, se tiver uma resinadeira, pré-aquecedor, coleiro. Então, tudo deste lado para a esquerda, a gente consegue fazer um mapeamento. Para vocês terem uma ideia de tempo, a gente consegue mapear em torno aí de 160 rolos cilíndricos, que geralmente todos os rolos da parte úmida, né, da onduladeira, com aproximadamente 4, 5 horas. Então, na metade do dia, né, até antes do almoço, a gente consegue já fazer praticamente todo o mapeamento da onduladeira e fica com o restante do dia para fazer correções e verificar essas correções. Então, é muito rápido o sistema, como eu falei, são cerca de 30 segundos, minutos para fazer a leitura em um cilindro. Então, a gente tem esse grande diferencial aí, que é o tempo e a possibilidade de fazer um mapeamento e correção com uma diária. E a parte do dry end seria a nossa mesa de chapas quentes, ou hot plates, conhecida também, onde que a gente vai utilizar o faro laser tracker para fazer o nivelamento dessas placas, porque um defeito típico aqui é justamente o canoamento das chapas, porque já está saindo da zona mais crítica, que é o pré-aquecedor, coleiro, e juntando o layout de fora, o papel ondulado com o outro layout. Então, aqui faz a junção após a aplicação e aplica-se uma temperatura e uma pressão. Então, se essas placas não estiverem bem alinhadas, a gente vai ter uma assimetria tanto da aplicação da temperatura quanto da pressão, que pode ocasionar uma falha aí de produção. Então, aqui é um exemplo de um protocolo gráfico, no caso de uma onduladeira completa. Só um minuto que está abrindo. Então, como a gente pode ver aqui, esse mapeamento é de uma máquina, de uma onduladeira completa. Então, esse mapeamento inteiro, como eu havia falado, a gente consegue realizar em torno de 4 ou 5 horas e a gente vai fazendo as análises posteriormente. Então, como eu falei, em 80% dos casos, e também de acordo com os fabricantes, a gente utiliza o rolo inferior aí, ó, do pré-aquecedor triplex como referência para fazer a análise e correção. Alguns casos, a gente tem outras referências também, que a gente pode fazer referências por grupo. Então, como a onduladeira tem a possibilidade de alguns grupos trabalharem de forma independente, a gente pode ter também referências por grupo. Ou seja,
aqui seria uma referência para o primeiro grupo, que seria esses dois splicers, e a gente poderia pegar, por exemplo, um outro pré-aquecedor para um outro conjunto de splicer e assim por diante. Então, uma análise aqui, para vocês terem uma ideia, aqui, por exemplo, desse splicer, antes da gente fazer a correção, a gente consegue verificar, por exemplo, que todo o conjunto do splicer que estão no mesmo frame, na mesma estrutura, possui o mesmo comportamento, ou seja, o seu lado comando está para a direita do lado acionamento e um pouco mais abaixo. Então, a gente consegue ajustar toda a estrutura, ao invés de ajustar somente o rolo de forma individual, otimizando assim o alinhamento da máquina. Então, eu também vou enviar posteriormente para vocês exemplos de medições. Então, essa medição aqui é numa onduladeira BHS, onde que a gente fez o processo de mapeamento de toda a linha, ajuste e medições finais com uma diária de serviço. Como eu falei, o Paraline ele é um equipamento, uma solução patenteada, é a única solução da Proof Technique que a gente não comercializa como produto, e sim somente como prestação de serviço, porém, a gente tem os métodos tradicionais, e aqui são alguns exemplos deles. Então, posso falar que são bastante utilizados, alguns com uma precisão boa, outros não tão boas assim, e onde que o Paraline ganha com relação à precisão em tempo. Então, a gente tem o nível bolha, que para fazer o nivelamento dos rolos, se bem utilizado, pode ter uma precisão muito boa e uma efetividade boa aí no processo de nivelamento dos rolos, porém ele é utilizado em conjunto ou com a fita métrica ou com o nylon, o que perde bastante em precisão, e se você tem um erro no início da linha e for tomando de um rolo para o outro essa medição com a fita métrica e o nylon, você está aumentando gradativamente o seu erro à medida que você vai se distanciando do ponto de referência. Outra solução aí seria o sistema óptico, né? Seja o óptico tradicional, que é o teodolito, ou o sistema óptico a laser. O diferencial do Paraline com relação ao sistema óptico é realmente tempo de medição. A gente consegue ser de 10 a 20 vezes mais rápido que o sistema óptico, justamente por não ter a necessidade de buscar essa linha de referência, a baseline da máquina. Então, aqui um exemplo, o sistema óptico tradicional, para cada medição no rolo, ele tem que buscar as linhas de referência, né, da máquina, e geralmente no chão de fábrica, alguns nem tem, e muitas vezes também essa linha pode ser não confiável, porque à medida, ao longo do tempo, ou não colocaram pontos de referência suficiente, ou pode ter ocorrido um movimento de estrutura ou o próprio sedimento. Então, para cada leitura aqui, a gente precisa fazer a configuração. Então, se eu vou fazer a leitura desse rolo, eu preciso buscar essa referência, fazer a primeira medição aqui, fazer a segunda leitura aqui e, posteriormente, para os outros rolos. O Paraline é somente o processo de deslocamento de um rolo ao outro para fazer a leitura. Então, o grande diferencial aqui é que quando você tem níveis diferentes ou uma barreira física, acaba dificultando a leitura com o sistema óptico tradicional. E o Paraline a gente elimina esse fator. Então, como falado, com o Paraline a gente não precisa de um marcador de referência, o sistema óptico sim. A montagem e configuração para cada rolo com Paraline não é necessário. Nesse caso, para cada leitura, você tem que buscar referência. Influência ótica não é possível, como eu havia falado. Erro devido à falha humana também não, porque toda a comunicação entre Paraline e dispositivo é de forma automatizada via comunicação wireless, então não tem como
fazer uma leitura errônea ou imputação de dados errada, e o Paraline a gente consegue gerar um relatório gráfico a qualquer momento. Então, eu ganho produtividade ao executar o serviço, porque se eu medir 3 rolos, eu consigo gerar uma parcial desse relatório, instruir a equipe mecânica para iniciar a correção e enquanto eu estou mapeando o restante da máquina. Então, eu ganho produtividade. Então, o grande diferencial aí é o custo, né? Então, tempo e indisponibilidade da máquina, que geralmente com uma parada a gente consegue mapear, corrigir e verificar as correções. Ou seja, com uma parada eu realmente otimizo a máquina do cliente. O sistema Paraline ele faz toda medição de forma cíclica, então eu tenho uma placa de calibração onde que eu verifico qual que é o posicionamento em relação à rotação da Terra, então a gente tem um nível de precisão tão alto na hora de fazer o mapeamento que eu tenho que compensar essa rotação da Terra. Então, se a gente pegar aí 360 graus de rotação e dividir por 24 horas, a gente tem em torno de 15 graus por hora. Então, esse dado ele é registrado pelo Paraline, onde que está a posição inicial dessa placa, e eu faço 20 minutos de leitura no máximo de rolo possível e retorno para essa placa para verificar a posição final. Se tiver um processo, se tiver uma diferença de valores, eu faço a compensação em relação ao tempo, justamente para aumentar a confiabilidade das medições. E esse processo vai se repetindo até que todo o serviço seja completado. Então, aqui, ó, só para vocês terem uma ideia de rapidez e o processo, é uma medição realizada em uma onduladeira. Então, a primeira etapa do processo é fazer a instalação dessa placa de calibração. Então, a gente faz uma leitura inicial na máquina do cliente, transmite essa leitura para a placa e a gente cola ela perfeitamente paralela através de uma epóxi. Esse processo dura 45 minutos e depois disso a gente inicia a medição. Então, como eu falei, a cada 20 minutos a gente faz a compensação dos erros de rotação da Terra. E aqui, por exemplo, em 10 minutos, vocês podem ver a quantidade de rolos que foram possíveis fazer o mapeamento. Então, ali, 4, 5. Então, o primeiro splicer aí, no caso, foi todo medido, passou para o segundo splicer, todo medido também, passou para um pré-aquecedor. Então, em 10 minutos ali de medição, foi possível fazer um mapeamento de 20 rolos. E aqui, como vocês podem ver, independente, já está no segundo nível da máquina, não importa, distância, barreira física, também é possível fazer a leitura, o mapeamento aí do rolo. Então, com relação ao tempo, né, então, em torno aí de 160 rolos, então toda a máquina pode ser mapeada em aproximadamente 4 ou 5 horas, e com uma diária de serviço é possível aí mapear, corrigir e realizar as correções, se ficou dentro da tolerância e se foi obtida uma correção satisfatória. Então, essa aí foi a primeira tecnologia, né, com relação ao alinhamento dos rolos, e agora a gente passa para a segunda solução, que é o laser track, ou faro, onde que a gente utiliza essa solução principalmente para verificar o nivelamento aí das chapas quentes aí, ó, da mesa. Então, o faro laser tracker, ele utiliza, né, ele é utilizado, uma das soluções é para determinar justamente a linha de centro da máquina. Então, como eu falei muitas vezes, durante a instalação ou comissionamento dessa máquina, não teve uma baseline, uma centerline de confiança, então com o faro a gente consegue fazer essa verificação. Ele me dá uma distância absoluta, né, real,
Então, a gente utiliza ele também para planicidade, principalmente geometrias de máquinas, perpendicularidade, retilinidade, paralelismo e também para nivelamento, seria como nível bolha de alta precisão. Então, essa solução ela é aplicada nesse setor da onduladeira, que é a placa da mesa quente, onde que a gente faz o nivelamento de cada uma dessas chapas. Então, aqui é uma foto de leitura, né? Claro que a gente tem algumas condições ideais, né, para fazer a medição, por exemplo, onde que a máquina tenha visão, muitas vezes é possível fazer sem a remoção da lona, porque aqui a gente tem uma lona, mas a condição ideal seria num processo de troca de lona, onde que a gente teria uma acessibilidade e uma produtividade maior durante a medição. Então, aqui é o resultado dessa medição. Então, para esse caso em específico, a gente tinha 15 chapas, onde foi feita a leitura em cada borda dessa chapa, e aí a gente teve a primeira análise. Então, como a gente pode perceber, para fazer a leitura, a gente cria um plano ideal entre a primeira e a última placa, onde que deveria estar perfeitamente alinhada, nivelada ou com a tolerância de desalinhamento especificado pelo fabricante ou pelo cliente. Essa condição que a gente pode verificar aqui é que, principalmente, o centro da mesa estava mais baixo, formando aí um arco na mesa plana. Então, nesse caso, a gente fez a leitura de toda a mesa e atuou com a correção. Essa correção pode ser através de parafusos de ajuste, que geralmente a maioria das máquinas possuem, ou através do processo de inserção de calço. Então, aqui é o cenário pós-alinhamento, onde que a gente estabeleceu, por exemplo, para este caso em específico, a tolerância era de 0,13 milímetros de uma placa posterior à outra, ou seja, deste ponto ao próximo, ela pode ter somente, aqui está em polegadas, que é aproximadamente 5 polegadas a tolerância máxima, que dá em torno de 0,13 milímetros. Então, através dessa análise, a gente foi realizado o ajuste, o nivelamento de toda a mesa, obtendo, assim, este cenário. O que a gente teve de retorno do cliente, que minimizou e eliminou o defeito de canoamento, que é um dos principais defeitos aí na produção de papel ondulado. Então, aqui são alguns exemplos. Então, como eu falei, algumas máquinas elas possuem algumas comportas ou barreiras físicas que podem não impossibilitar o serviço, mas dificultar. Então, a gente ganha uma produtividade maior quando a gente possui uma linha de visão aqui mais evidente. Então, diferente do Paraline, o sistema Faro, ele precisa ter uma linha de visão. Então, uma barreira física vai impedir a leitura e a análise. Então, essa seria a condição ideal. Aqui a gente está fazendo uma medição com a lona colocada, então, desde que a gente tenha essa possibilidade de leitura, no mínimo um vão aí onde é possível colocar a esfera do laser track e fazer a leitura, a gente consegue também realizar o serviço com a lona posta. Mas lembrando que a melhor condição seria com ela removida. Como eu falei para vocês, eu vou compartilhar essa apresentação e a gente tem um site exclusivo da solução Paraline. Então, esse site vocês vão ter cases de sucesso, retorno de investimento, perguntas frequentes, principais setores onde o Paraline é aplicado. Então, qualquer informação vocês podem recorrer a esse site. Antes da gente passar, a gente está bem, já está meio-dia certinho, eu vou pedir 5 minutos dos tempos seus aí só para responder algumas perguntas, mas antes a gente tem o nosso calendário dos próximos webinars de maio aí,
então também vai ser enviado juntamente com a apresentação. Então, aqui tem alguns webinars, são os próximos aí, a gente está realizando todas as terças e quintas-feiras, a intenção é continuar com a programação de webinar posteriormente, mesmo passando essa pandemia aí, a gente manter o cliente mais próximo através da apresentação de algumas soluções. Então, passando aqui para as perguntas, deixa eu ver, abrir aqui a primeira pergunta. Um momento. Então, a primeira pergunta, esta aplicação é utilizada apenas no setor de papel ondulado? Não, eu até iniciei, né, a apresentação falando quem fosse de outros segmentos, como o papel tissu, ou a máquina de papel, ou a própria máquina de celulose, secadores. O Paraline ele é aplicado para qualquer linha de produção onde que tenha rolos e cilindros. Então, ele é exclusivo para alinhamento de rolos. Então, seja na linha de fabricação de pneus, seja no papel ondulado, linha de celulose, embalagem, na parte de extrusoras, embalagens plásticas, processo de laminação, acearia, galvanização na parte de siderurgia, ou seja, qualquer linha de produção onde tenha rolos é possível fazer a análise e a aplicação do Paraline. Existe alguma restrição de distância e se a precisão depende da localização do rolo? Essa pergunta já foi respondida ao longo do webinar, então não tem restrição de distância e a precisão não é afetada, seja pela distância ou separação aí por níveis da máquina, então a gente garante a mesma precisão independente da distância. Qual é a temperatura que o dispositivo suporta? Então, o Paraline ele não tem uma restrição assim de temperatura. A gente coloca que ele suporta aí até 140 graus, mas a restrição seria a questão de segurança de quem está operando o equipamento mesmo. Então, por exemplo, no caso da onduladeira, a gente já realizou a análise assim que desligou a máquina, então os pré-aquecedores ainda estavam quentes e foi possível fazer o mapeamento aí do cilindro mesmo ele quente. Já com relação ao faro, né, para fazer a realização do diagnóstico da mesa, ela precisa estar em temperatura ambiente. Então, para fazer o nivelamento, toda essa parte de análise da mesa quente, do nivelamento, a gente precisa aí ficar atento à temperatura, porque a temperatura, no caso do faro, pode afetar na qualidade das medições. Qual é a tolerância de alinhamento para onduladeira? Como eu falei, a gente tem um norte, né, que foi um levantamento feito com alguns fabricantes, de que a condição ideal seria de um desalinhamento máximo de 0,7 milímetros, 7 décimos. Porém, isso aí varia de cliente para cliente e de fabricante para fabricante. Então, alguns clientes nossos, parceiros, por exemplo, 1 milímetro de desalinhamento é aceitável aí, essa variação. Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Então, pessoal, para a gente não atrasar muito, aí passamos 5 minutos, né, do tempo, eu queria agradecer aí a presença de todo mundo. Não se preocupem que a gente vai estar retornando com todo mundo aí para esclarecer as dúvidas que foram enviadas. A gente tem algumas outras perguntas aqui, mas eu vou estar entrando em contato, seja por telefone ou por e-mail, para esclarecer essas dúvidas que ficaram em aberto e também após enviar a apresentação e também quem quiser reassistir, né, assistir novamente
esse webinar ele vai estar gravado e vai ser compartilhado com vocês, porém, após o envio dessa apresentação, vocês vão ter o meu contato e a gente pode aí estar esclarecendo alguma dúvida posterior que surgir ao longo do caminho. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí por todos pela participação. Um ótimo almoço aí para todo mundo. E isso aí. Muito obrigado.